Glória a Deus. Queridos irmãos, com muita alegria, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, graças a Deus, irmãos, por estarmos aqui para mais um culto de doutrina, culto de instrução. Como é bom, como é maravilhoso, irmãos, estarmos aqui para aprendermos mais e mais da palavra de Deus. Queridos irmãos, abramos as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo de número 32, é o quinto livro da Bíblia, lá no início, no Pentateuco. Deuteronômio, este nome quer dizer segunda lei, não é? Quando aqui são repetidos preceitos que foram dados através de Moisés, no livro do Êxodo, são repetidos em Deuteronômio, capítulo de número 32, que tem como título Último Cântico de Moisés. Glória a Jesus. Vamos aguardar que todos possam localizar o texto bíblico. Leremos apenas os 4 primeiros versículos deste capítulo. Quem encontrou, diga amém. Amém. Nos diz assim a palavra de Deus: Inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza a nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça, justo e reto é. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. Meus irmãos, com a permissão do pastor Aldo, gostaria de fazer um pedido de oração pela minha netinha, de 1 ano e 4 meses, pela minha nora também, que estão enfermas, problema de uma virose intestinal, inclusive tive que passar ali no satélite, comprar uma medicação e deixar lá com eles, até me atrasei um pouco aqui para o culto. Então, peço que os irmãos orem, para que Deus trabalhe ali e restaure a saúde em nome de Jesus. Muito bem, queremos também pedir as orações da igreja, pelo trabalho que está acontecendo ali em Neópolis. Tem um trabalho das nossas irmãs, a irmã Eva e também a bandinha aqui da congregação, e um grupo de irmãs foram estar ali, cooperando com a nossa irmã Lígia, naquele trabalho, que é um trabalho feminino. Vamos convidar nossas crianças para estarem aqui recebendo a oração da igreja. Depois dessa oração eles já vão cantar, né? Vocês vão cantar aí mesmo? Ou vão subir aqui? Vão vir para aqui ou vão cantar aí? Aqui em cima? Então vocês já podem vir para receber a oração, e aí nós oramos por vocês e vocês já cantam, tá certo? Vamos estar orando pelos trabalhos que estão sendo realizados, trabalhos de evangelismo, trabalhos de mutirões, trabalhos de oração. Nós estamos em pleno ano da colheita, e em todos os cultos nós dirigimos a nossa oração a Deus, para que o Senhor venha salvar muitas vidas, não é, para o seu reino, e certamente que é o nosso dever estar sempre apresentando estes pedidos ao Senhor, fazendo menção desse trabalho. Quero convidar aqui o nosso irmão Adejar, ele vai estar orando ao Senhor nosso Deus, apresentando as nossas crianças, e vamos aproveitar para o recolhimento de dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor,
Esse é um trabalho que a gente faz com alegria. Nós estamos contribuindo com a obra do Senhor, com o bom andamento do trabalho. Deus nos deu condição de fazermos isso e nós o fazemos para a glória do nome de Jesus. Nosso irmão Adejá fazendo a oração e orando também pelos dizimistas, ofertantes da casa do Senhor e apresentando as nossas crianças. Meus irmãos, com a paz do Senhor. Como não é fácil, né, ter uma incontinência, né, no intestino, uma dificuldade, e uma criança, né, que está precisando dessa oração. Oremos então por todos os enfermos, pelos dizimistas e ofertantes, e por esse exército lindo de crianças cheios da presença do Senhor. Amém? Estenda tuas mãos para cá. Deus eterno, Deus querido, bendito e engrandecido seja o teu glorioso, poderoso, majestoso e maravilhoso nome. Sim, meu Deus, oramos a Ti, Pai, porque Tu és um Deus vivo, o Verbo vivo. Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, a Ti clamamos. Sim, Senhor, atende o nosso clamor, Pai, nesta hora. Abençoa esta criança, ó Deus, que está precisando da Tua ajuda, Pai. Ali, ó Deus, sendo medicada, ó Pai, sendo acompanhada, mas sabemos que a Tua mão, Senhor, é que faz a diferença nas nossas vidas. Ajuda, ó Pai, chega ali, Senhor, nesta pequenina, e, ó Deus, também aproveitamos para orar por esses pequeninos, ó Deus, que também precisam da Tua cobertura, da Tua proteção, dos Teus livramentos, Pai. Abençoa poderosamente. Clamamos a Ti também, ó Deus, pelos dizimistas e ofertantes da Tua casa. Abençoa, ajuda, sustenta, ó Deus, e que haja gratidão no coração dos Teus filhos por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Te louvamos e te bendizemos, e seja também, ó Pai, com aqueles que não podem Te ofertar, não têm com o que, ó Deus, apresentar diante de Ti, Pai. Chega neste e nesta vida, Senhor, é o que Te pedimos para a glória do Teu nome, no nome de Jesus, amém. Som. Meu Deus do céu, eu vou colocar pra você cantar. Tô lá mesmo. Não via e fazia assim. O cego de Jericó não via e fazia assim. O cego era triste porque não podia ver. Mas encontrou Jesus e agora vai dizer: eu posso ver, eu posso ver, eu posso ver agora a luz. Eu posso ver, eu posso ver, eu posso ver o poder de Jesus. Na Galileia o aleijado ser Jesus andava todo assim. Na Galileia o aleijado ser Jesus andava todo assim. E o final dessa história para quem quiser saber. Ele encontrou Jesus.
Graças a Deus, irmãos, por nossas crianças que agora vão ao departamento infantil, não é isso? Muito bem. Meus queridos irmãos, nós queremos com alegria apresentar os nossos irmãos que nos dão a alegria de estar conosco. Vamos para matar a saudade, né, de algum tempo que a gente não vê. Mas queremos começar ali por Planalto, né, poder rever ali os irmãos, o irmão Adrileno, nossa irmã Geisa, e a sua filhinha Rebeca, né, que estão ali, são do Planalto, estão nos visitando, e foi um tempo bom ali, 2019, né, com os irmãos, graças a Deus. Também aqui o nosso irmão Abimael e a nossa irmã Leila, né, jovens casados ali de eucaliptos, né, e graças a Deus nos dando alegria também da sua presença. Vi Raíssa, onde está Raíssa? Ali está Raíssa, amiga nossa. E meus irmãos, nós queremos saber se tem mais alguém nos visitando esta noite, além dos que foram apresentados. Sim, muito bem, tem o nosso irmão ali atrás. Nós gostaríamos de dar uma saudação a todos vocês, dizendo para eles: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Sejam muito bem-vindos entre nós. Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos ouvir o nosso coral masculino, né, louvando o nome do Senhor esta noite. Nós, aleluia, daremos a Cristo, quando vimos das nuvens voltar, de esplendor e de glória vestido, seus escolhidos vai arrebatar. Cristo Jesus logo vai voltar. Seu povo vem
Glória a Deus. Jesus breve regressará, irmãos. E nós devemos estar prontos e preparados para este grandioso dia em que nós estaremos nos encontrando com o Senhor. É um dia que todos nós esperamos, aguardamos e almejamos encontrar todos os irmãos lá, não é? Todos os irmãos lá com o Senhor. Meus queridos irmãos, hoje culto de ensino da Palavra de Deus, como foi dito aqui através da leitura oficial, e a palavra do Senhor é como chuva, não é? Como chuva, como orvalho, que vai molhando e vai frutificando também, dando vida à semente que está plantada, não é? Então a palavra de Deus, ela tem este poder de renovar as nossas forças, aumentar a nossa fé e nos trazer crescimento espiritual. Quero convidá-los para lermos no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo de número 25. Capítulo 25, onde nós estaremos lendo a partir do versículo 14 para a nossa reflexão esta noite. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 25, 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daquele servo e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo, porque sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém. Meus queridos irmãos, esse texto faz parte de um sermão de Jesus, onde ele, muitos têm como sermão profético, começando pelo princípio das dores, fala sobre as 10 virgens, e ele vai levando este sermão até falar sobre a vida eterna e o castigo eterno
Mas antes ele fala sobre a parábola dos 10 talentos ou dos talentos, né? Esse texto, ele é dirigido aos servos do Senhor, aos servos de Deus, aos servos do Senhor, aquele que serve a Deus, aquele que, né, considera-se um servo do Senhor. A gente tem a ideia de um servo, né? O Senhor Jesus, ele se fez servo, é o que diz aqui em Filipenses 2, vamos ler aqui em Filipenses, que é um texto onde o Senhor Jesus fala, no capítulo 2, o versículo 5, ele diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se ou esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Servo no sentido de aquele que não faz a sua própria vontade, mas a vontade do seu Senhor. Este é o servo. O servo é aquele que não faz a sua própria vontade, mas ele tem prazer em fazer a vontade do seu Senhor. Este é o servo. Então, o Senhor Jesus está falando aqui para os seus servos e dizendo o que é que ele espera do servo. Ele espera que este servo seja fiel, fiel ao que recebeu de Deus, fiel ao que recebeu de Deus. Então existe o servo fiel e o servo infiel. Existe o servo útil e o servo inútil, segundo a parábola que foi apresentada. Mas ele fala também nesse texto sobre um dia de prestação de contas, um dia em que haveremos de dar contas daquilo que recebemos das mãos do nosso Senhor. Então, o Senhor Jesus, ele nos adverte e ao mesmo tempo expõe para nós, que somos os seus servos, o que é que ele espera de cada um de nós, para que não venha este dia e nos surpreenda e nos pegue de surpresa, porque já sabemos de antemão o que ele espera de cada um de nós. Ele espera que sejamos fiéis, tão somente. Muitas vezes cantamos aquele hino, né? Tu és fiel, Senhor. E como é bom saber que Deus é fiel, que Ele faz promessas e a fidelidade dEle, na fidelidade de Deus, Ele cumpre as suas promessas. Mas quanto a nós, Ele espera também que nós, como servos dEle, sejamos fiéis àquilo que Ele nos entregou. E Ele considera o que Ele nos entregou os seus bens. Imagine, Ele partiu para um lugar distante, como diz o texto, não é? Tendo ele partido, distribuiu, repartiu os seus bens entre os seus servos. Então o Senhor, mesmo tendo partido para o céu, que aqui trata-se do Senhor Jesus, Ele não deixou a sua casa desamparada. Ele não deixou aqueles que são seus desamparados. Pelo contrário, Ele entregou seus bens aos seus servos, para que eles pudessem fazer com que esses bens fossem úteis à obra do Senhor, fossem úteis à sua casa, que não faltasse nada na sua casa. A gente considera, irmãos, que a fidelidade seja algo que Deus espera de cada um de nós, e Paulo, falando para os coríntios, no capítulo 4 de Coríntios, de 1 Coríntios 4 e 2, o apóstolo Paulo faz referência a isso, dizendo o seguinte, ele falando como dispenseiro, não é? Ele como ministro, diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Então, a fidelidade daquilo que Deus nos deu. Então, nós temos outros textos em Lucas que fala sobre a fidelidade do servo e aquilo que eles receberam das mãos do Senhor.
Nós recebemos do Senhor muitas coisas, não é? Recebemos de Deus. Ele nos entregou algumas coisas que a gente precisa pontuar aqui. Por exemplo, Deus nos deu Jesus. Ele nos deu Jesus como nosso Salvador, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele nos deu Jesus. Ele nos deu Jesus para a nossa salvação. Ele nos deu também o Espírito Santo, né? Fique em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, porque havia uma promessa, a promessa de Joel, que sobre a igreja derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então o Senhor Jesus cumpre com a promessa e Ele nos dá o Espírito Santo. Nós precisamos da graça de Deus para servir, para fazer a obra do Senhor. Ele nos dá a graça também. Ele nos dá dons espirituais, Ele nos dá o fruto do Espírito, Ele nos dá segurança espiritual, Ele nos dá todas estas coisas, Ele derrama do seu amor em nosso coração, para que possamos, através desse amor, fazermos a obra do Senhor. Então Ele nos dá muitas coisas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele fala sobre aquilo que Deus dá a cada um. Veja, capítulo 12, versículo 3, diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ele nos dá a fé, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá inteligência, Ele nos dá saúde, Ele nos dá força, Ele nos dá vigor, não é? Mas Ele dá todas estas coisas conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, quem faz essa repartição dos bens, daquilo que é de Deus, é o próprio Deus, não somos nós. É de acordo com a medida da fé. Na parábola nós vimos que é de acordo com a capacidade de cada um, não é? Ele repartiu segundo a capacidade de cada um. E quem sabe qual é a capacidade, irmãos, nós? Somente Deus. Às vezes achamos muito interessante o trabalho que alguém faz, que alguém prega, alguém evangeliza, alguém é um pregador de cruzadas evangelísticas, alguém ganha muitas almas para Jesus, alguém trabalha fazendo outras coisas, e nós admiramos muito, mas cada um com aquilo que Deus repartiu, com aquilo que Deus deu. Então ele diz: porque assim como o corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Veja, quem dá essa graça é Deus. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Então presidir é um dom de Deus, exercer misericórdia é um dom de Deus, e Deus reparte a cada um membro do corpo. Então nós somos o corpo de Cristo Jesus, e somos os seus membros em particular. Então Deus dispôs cada membro do corpo e deu dons a cada membro em particular. A cada um Deus chama e dá dons, para que seja usado na casa do Senhor, para que seja usado para o bem da obra do Senhor. E Ele o faz isso para o bem de toda a igreja. Há uma diversidade de dons, mas é o mesmo Espírito que reparte cada um particularmente. Então Ele nos chama a atenção para que esta entrega, não é, que Ele nos dá e que você recebe, o que Jesus está dizendo, que haja fidelidade da nossa parte no uso dos dons. No uso dos dons, Ele quer que sejamos fiéis, que cada um dos servos
se ache fiel naquilo que recebeu de Deus. Porque muitas vezes recebemos, sabemos que temos o dom, mas não colocamos em prática. Fazemos como aquele servo que vai e enterra, né? Enterra. Às vezes cobrimos a luz com uma vasilha, colocamos debaixo do alqueire, colocamos debaixo da cama e não fazemos a nossa luz brilhar para que Deus possa ser glorificado através dela. Então, nós precisamos entender que a nossa responsabilidade é grande, não é? Para o cuidado da casa do Senhor. Irmãos, eu acho tão interessante aqueles irmãos que têm zelo pela casa do Senhor. O Senhor diz: minha casa é casa de oração. Paulo diz na Santa Ceia: não despreze a casa do Senhor, porque quando um come demais e o outro se embebeda, vocês estão desprezando a casa do Senhor, não é? Então a casa do Senhor é um lugar para ser cuidado, para que seja suprida todas as necessidades, e é Deus quem supre, através de quem? Dos seus servos. Então você tem que estar aqui na disposição de fazer a vontade de Deus, de que Deus lhe use com aquilo que Ele lhe entregou, pois todos nós somos carentes e necessitados daquilo que Deus quer de nós. Então o Senhor exige de cada um de nós serviço. Veja, Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 4, e você pode aproveitar para abrir a sua Bíblia e acompanhar os versículos, porque estamos no culto de doutrina. No capítulo 4 de Efésios, ele fala sobre a unidade da fé, mas ele fala sobre os dons. Ele diz assim no versículo 9: ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tenha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu, foi Jesus que fez isso, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Há uma finalidade, até chegarmos a essa estatura de varão perfeito, a estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Então eles são colocados para a firmeza da fé, para afirmar a fé dos irmãos, para não irem em qualquer ensino, mas aquilo que Deus deixou reservado na sua palavra para nós. Então ele diz que eles são edificados em Cristo Jesus, para que não sejam levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade e em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então nós precisamos crescer em tudo, seguindo a verdade em amor. A verdade em amor. Irmãos, aqui a verdade em amor tem um sentido que também a gente precisa destacar. A verdade, ela tem que vir acompanhada do amor. A verdade muitas vezes adoece as pessoas. Muitos de nós não gostaríamos de receber toda a verdade sobre nós. Por quê? Porque essa verdade só deve ser exposta com amor, para curar, para dar vida, não é? Se essa verdade vier com amor. Às vezes nós temos muita coisa para dizer para as pessoas, mas a intenção não é curar, a intenção muitas vezes é de ferir e de machucar, dizendo a verdade sobre aquela pessoa. E aquilo muitas vezes ofende e machuca, não é? Mas se tivermos que dizer a verdade, que seja com amor, para curar, para restaurar a vida daquela pessoa. Então, nós temos os dons e nós devemos ser fiéis a esses dons. Deus nos chamou para sermos suas testemunhas, não é?
capítulo 1, versículo 8 de Atos dos Apóstolos. Veja que o Senhor Jesus, ele disse para a sua igreja, aqueles que estavam ali na ascensão de Jesus, no capítulo 1, versículo 8, diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, uma das coisas que recebemos do Senhor foi a incumbência de dar testemunho de Jesus na nossa vida. Estamos sendo fiel a isso, sendo testemunha de Jesus. Por onde nós passamos, testemunhamos de Jesus. Ele nos deu poder, Ele nos deu o seu Espírito para sermos suas testemunhas. O apóstolo Pedro e João, eles subiram ao templo, ao templo, e quando eles estavam chegando no templo, eles encontraram um homem que estava ali na porta do templo esperando uma esmola, e aquele homem certamente pediu uma esmola para eles que passavam, e Pedro e João, olhando para ele, fixando os olhos nele, ele disse assim: olha para nós. E ele olhou para eles esperando receber alguma coisa, e Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O que ele tinha ali? Ele não tinha prata, ele não tinha ouro, ele não tinha algo que ele precisava, mas ele tinha o poder de Deus na vida dele. Jesus diz: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então ele tinha o poder de Deus na vida, para fazer com que aquele coxo ficasse curado. Então o Senhor Jesus nos deu poder, Ele nos deu poder para fazer a sua obra, Ele nos deu capacidade para fazer a sua obra. O Senhor nunca chama ninguém sem que antes capacite, para depois enviar, Ele capacita, Ele dá o poder, Ele dá graça, Ele dá o revestimento, e depois Ele envia aquela pessoa para fazer a obra. Ele não faz de forma irresponsável, mas se Deus lhe chamou para fazer algo, saiba que Deus já lhe preparou para esta obra. Se Deus colocou o sentimento de servir a Ele, fazendo alguma coisa na sua casa, saiba que foi Deus quem lhe preparou para fazê-lo, não foi da sua capacidade. E se você recebeu inteligência, graça, sabedoria, conhecimento, todas estas coisas foi Deus quem lhe deu para fazer a sua obra. Você deve ser agradecido a Deus, porque Ele lhe capacitou a fazer aquela obra. Tem pessoas que são grandes instrumentos na casa do Senhor. Nós louvamos a Deus pela vida desses irmãos e irmãs que Deus tem colocado na sua igreja para fazer e realizar a sua obra, e nós sabemos que somente Deus pode fazer estas coisas. Então, no texto que foi lido, o Senhor Jesus, Ele diz para os seus discípulos, Ele disse assim: olha, tendo Ele partido, o versículo 5, aliás, o versículo 15 diz: e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. Então ele foi, mas o texto diz também que ele voltou para prestar contas com os seus servos. O Senhor Jesus diz aqui em João, no capítulo 14, João 14, Ele dá aqui essa esperança aos discípulos, pois eles estão tristes sobre as palavras de Jesus, que diz respeito à sua ida para o céu, pois os discípulos começaram a entender claramente que Ele falava da sua ida ao céu. Então Ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Veja, o Senhor Jesus se ausentou, mas disse para onde ia, e disse o que ia fazer. Enquanto nós estamos trabalhando aqui, irmãos, fazendo a obra do Senhor, Ele está preparando moradas para nós. Ele está preparando o lugar onde passaremos a eternidade. Ele não está parado.
O Senhor Jesus diz: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ele era incansável, não é? A gente não vê Jesus parado, mas o tempo todo trabalhando. Os discípulos, quando passaram ali por Samaria, encontraram Jesus falando com aquela mulher, e eles ficaram admirados por Jesus estar falando com aquela mulher. Então os discípulos disseram: bem, alguém trouxe o que comer para ele, né? Alguém aproveitou para, enquanto a gente foi lá na rua comprar alguma coisa, na cidade, alguém trouxe o que comer para ele. E Jesus disse: uma comida tenho que vocês não conhecem. Essa comida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus, é fazer a vontade de Deus, não é? Então ele veio para isso, para fazer a vontade do Senhor. Era a sua maior necessidade, era fazer a vontade do Pai. Então o Senhor virá outra vez, como diz aqui no texto que nós lemos. Ele disse que viria outra vez. Então ele veio muito tempo depois. Esse muito tempo depois, irmãos, para a gente parece ser muito tempo, mas é muito breve. O Senhor está às portas para buscar a sua igreja. Ou a gente vai, ou Ele vem, mas de maneira que nós vamos nos encontrar com Ele. E esse encontro está muito próximo, e nós estamos aguardando o Senhor hoje. E a pergunta é: como estamos para prestar contas daquilo que Deus nos deu? E que forma nós vamos prestar contas de todos os bens que foram entregues em nossas mãos? A palavra do Senhor nos diz que muito é dado, muito é cobrado, não é? E o Senhor nos deu tudo que temos, recebemos das mãos do Senhor, e vamos prestar contas do nosso tempo, vamos prestar conta das nossas habilidades, vamos prestar contas da nossa saúde, vamos prestar conta de tudo que o Senhor nos deu. E aquilo que está sobre a nossa responsabilidade, nós temos que prestar contas, de maneira que nós vamos agora nos apresentar diante de Deus e apresentar o nosso serviço, apresentar aquilo que a gente fez. Quando você faz a tarefa de casa, que você está fazendo o serviço do Senhor, que você não está sendo cobrado daquilo que Deus lhe responsabilizou, então você não tem nenhum temor, você almeja a vinda de Jesus. E foi o que aconteceu com aqueles que estavam engajados, trabalhando, fazendo a obra. Então o que recebeu, não é? Saíram para negociar, foram fazer a obra do Senhor. E aqueles que receberam 5 talentos, ele granjeou outros 5 talentos. O que recebeu 2, granjeou outros 2. Mas o que recebeu 1 talento, ele teve um pensamento, né? Diferente dos outros, e ele escondeu o talento que havia recebido, e ele recebeu apenas 1 talento. Certamente, irmãos, muitas vezes a gente não valoriza as coisas pequenas, as coisas diminutas, né? Acha que é apenas algo insignificante. Mas se foi Deus que deu, aquilo tem um significado muito grande. Porque Deus não vai retribuir pela quantidade. Fulano tem muitos cargos na igreja, fulano tem muita responsabilidade na igreja, né? Não é pela quantidade, mas pela fidelidade àquilo que lhe foi entregue. Porque Deus sabe a sua capacidade, Ele sabe o tamanho da sua fé, então Ele reparte segundo a sua fé, Ele reparte segundo a capacidade de cada um. Está aqui dito, né, no versículo 15: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Então tem muitos irmãos que querem fazer muitas coisas, mas não têm capacidade de fazer. Então aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, é nisso que nós vamos ser julgados. Vamos ser julgados pela fidelidade daquilo que nos foi dado. Aquilo que nos foi dado, não é? Então, se você olha para um irmão e diz: não, eu não vou fazer isso não, porque se eu fosse para o cargo de fulano, se eu tivesse aquela função, eu ia me desempenhar, mas é somente isso aqui, eu não vou fazer não. Mas a gente começa com pouco, né? A gente começa com pouco, ganhando a confiança,
do Senhor, sendo fiel àquilo que foi colocado nas nossas mãos, para que a gente possa desenvolver o talento. Às vezes Deus nos coloca uma pessoa para a gente cuidar, e a gente está cuidando de uma pessoa só, e depois Ele coloca outra, e depois coloca um grupo, e depois coloca uma igreja, e assim vai aumentando o número de responsabilidades. Mas você precisa ser fiel naquele pouco que você recebeu. Você vai ganhando experiências naquilo, não é? Então a fidelidade tem que ser também no mínimo. Não vamos esperar para fazer para Deus somente coisas muito grandiosas, não. Vamos fazer o mínimo que a gente pode fazer. Vamos dar testemunho de Jesus na nossa vida, procurar viver uma vida de testemunho. O Senhor Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Eu estou fazendo isso, estou indo levando a palavra de Deus, eu estou falando de Jesus para as pessoas. O Senhor Jesus diz lá em João: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então Ele nos deu a comissão de ir, de pregar, de ensinar a palavra de Deus a outras pessoas, de falar para as nossas famílias. Por exemplo, aquele homem gadareno, ele foi liberto daquela possessão demoníaca, queria seguir a Jesus, e Jesus deu uma tarefa para ele. Ele disse: não, você vai voltar para a sua família e vai falar o que Deus fez na sua vida para a sua família. E ele, irmãos, saiu dali para fazer isso que Jesus mandou, não é? Quantas vezes Deus toca no coração de alguém para ir em outro estado, para falar de Jesus para a sua família? Ele incomoda, porque outra pessoa falando talvez não desse certo, mas o Senhor lhe capacita para falar e ganhar a sua própria família para Jesus. Então todos nós temos responsabilidades na casa do Senhor. Ninguém pode chegar e dizer assim: eu não tenho nenhum talento. Não, você tem. Você tem algo que Deus lhe deu para testemunhar de Jesus na sua vida. Agora, se você ficar olhando para o que os outros têm, né, você vai esconder o talento, vai dizer: não vou fazer não, porque eu não tenho aquele cargo, eu não tenho aquela função, eu não tenho essa capacidade, eu não sei cantar desse jeito, então não vou cantar, eu não sei pregar desse jeito, então não vou pregar. Mas quando Deus deu-lhe outros talentos. Então, irmãos, quando a gente aceita Jesus, a gente vem para Jesus para começar a trabalhar e a servir a Jesus. Hoje tem muita gente que não quer mais trabalhar, não quer mais servir na igreja, não quer mais ser servo do Senhor, quer participar da igreja, quer participar dos cultos, mas não, pastor, deixa eu sentadinho aqui, eu quero só cultuar, não quero me envolver com trabalho, não quer mais servir na igreja. Mas a gente vai prestar contas daquilo que nós recebemos do Senhor. E como vamos fazer se nós não desenvolvemos o nosso talento, aquilo que Deus nos deu? Ele espera que a gente faça isso, não é? Ele chegou para prestar contas e ele começou a chamar um por um, não é? Então aproximou-se o que recebera 5 talentos. Então ele não vai chamar aqui no meio de 10 e 20, não. Ele vai chamar: Pedro, vem aqui. João, vem aqui. Irmã Maria, vem aqui. Maria, vem aqui. Vai chamar cada um para prestar contas daquilo que recebeu do Senhor. Nós seremos chamados para prestar contas. Nós compareceremos diante do Senhor para prestar conta de todos os nossos talentos que recebemos. E o que ele chama atenção aqui é a fidelidade daquele servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, não é? Então, ele sempre apresenta a fidelidade, é o que está sendo julgado ali. Não é a quantidade de talentos, não é a capacidade, mas a fidelidade daquilo que Deus fez. Então, ele, ao retornar, ele chama e ele recompensa cada um. O apóstolo João, em Apocalipse 22 e 11, ele diz assim, 22 e 12. Vamos fazer a leitura do 11. Ele diz: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem é sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Então ele diz:
o que Jesus disse: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então a obra é de cada um, né? Deus vai chamar cada um para prestar conta daquilo que Ele entregou na sua mão. O que Ele lhe deu, só você sabe. Eu não sei, o seu vizinho não sabe, talvez até a sua esposa, o seu esposo não sabe, mas Jesus sabe o que Ele deu, e você sabe também, da capacidade que Ele lhe deu, das condições para fazer o trabalho do Senhor. E Ele olha para aquele que é fiel, para aquele que é fiel. Aquele servo que não foi fiel, ele escondeu o talento, ele não desenvolveu o talento. Quantas pessoas deixaram de ser salvas? Quantas pessoas deixaram de se beneficiar na hora, muitas vezes, que você esconde o talento que Deus lhe deu? Mas eu tenho o talento de visitar, eu faço visitações, eu exerço misericórdia, eu prego, eu ensino, eu faço uma obra de caridade, eu ensino, é o dom que Deus lhe deu para ensinar. Então, no lugar que você estiver, com o dom que Deus lhe deu, você vai desenvolver aquele trabalho para o Senhor como servo, e Deus é que vai ser glorificado na sua vida. E a recompensa você vai receber de quem? De Deus. É o Senhor que vai recompensar. Irmãos, não tem nenhum pagamento aqui na terra que se compare à recompensa que você receberá de Deus. A palavra do Senhor nos diz que Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostraste, enquanto servistes aos santos, e ainda servis. Tem gente que quer ir para o céu para poder servir a Jesus. Não servimos a Jesus quando estamos servindo aqui os irmãos, quando estamos dando um copo d'água, quando estamos assistindo, quando estamos dando uma palavra de conforto e de consolo, quando estamos de joelhos orando por aquele irmão na necessidade. Estamos servindo aos santos, através da oração, do louvor, da pregação, da visitação, muitas vezes de um gênero, de um donativo. Tudo isso é serviço aos santos, é serviço aos santos. A palavra do Senhor nos diz de umas mulheres que serviram ao Senhor com seus bens, não é? Elas estavam a serviço de Jesus com seus bens, não deixando faltar nada. Então, quantas vezes você contribuiu com a obra do Senhor? Na casa do Senhor não falta nada. Por quê? Porque tem pessoas que cuidam da obra do Senhor. Então, meus irmãos, nós estaremos sendo julgados por nossa fidelidade, por nossa utilidade, por estarmos fazendo a obra do Senhor e não estando sendo inútil na casa do Senhor. Ele chama todos para o trabalho, e quando ele vê alguém que não está fazendo nada, ele o convida para o trabalho. Às vezes, na 1/10 hora, ele chega e diz assim: por que você está aqui parado? Por que você não está produzindo para o reino de Deus? Porque ninguém me chamou. Então venha para a obra. E na hora de recompensar, irmãos, ele recompensa de forma justa. Ele não é injusto, não é? Ele não é justo. Pode só ser que alguém o tenha por injusto, mas ele não é injusto. E quando ele estava fazendo o pagamento, né, daqueles que entraram na obra já no início do dia e outros no final do dia, ele pagou o mesmo dinheiro. E alguém reclamou: disse: Senhor, nós começamos a trabalhar muito cedo, desde cedo que nós estamos trabalhando, e o Senhor paga a mesma coisa a esse que trabalhou agora só essa última horinha? E o Senhor Jesus: porque o teu olho é mau, porque eu sou bom? A recompensa é minha, eu dou a cada que eu quero, porque o servo, irmãos, ele trabalha para fazer a vontade do seu Senhor, e aquilo que Deus nos der é recompensa, é galardão, é bênção de Deus. Nós não somos dignos nem merecedores, apenas agradecidos a Deus pelo que Ele faz por nós. Irmãos, é um privilégio neste mundo sermos servos do Senhor Jesus, estarmos à disposição da obra de Deus, Deus poder contar conosco e nos encher do seu Espírito Santo, nos encher de poder, nos dar a sua palavra, nos dar autoridade, nos dar graça para fazer a obra do Senhor, nos enviar nestes 4 cantos do mundo para levar a sua palavra. É um privilégio muito grande, e
E nós devemos ser agradecidos ao Senhor por ter nos escolhido, por ter nos alcançado, por ter nos feito seus servos. Seus servos. Tem tanta gente fora da casa do Senhor, irmãos. E gente que está fora da casa do Senhor está como o filho pródigo. Quando se lembra da casa do Senhor, diz assim: quantos empregados do meu pai tem fartura, tem abundância de gêneros, e eu aqui que sou filho, padecendo necessidade, não é? Por quê? Porque se afastou da casa do pai. Mas esses, quando voltam para a casa do pai, esses têm roupa nova, têm vestido novo, têm autoridade, têm anel no dedo, não é? Tem festa. Por quê? Porque o Senhor ama os seus filhos, o Senhor cuida da sua casa, o Senhor não desampara a sua casa, Ele cuida, irmãos. Quando a gente vem para a casa do Senhor, nós viemos para ser cuidados pelo Senhor. Ninguém que vem ao culto, não é? Tem gente que se cansa do culto, mas todas as vezes que você vem ao culto, você agradece a Deus por ter vindo. Você nunca se arrepende de vir, porque aqui você sente a presença, o cuidado de Deus para com a sua vida. Glória ao nome de Jesus. Queridos irmãos, eu quero convidá-los para de pé cantarmos o hino da colheita, não é? Nós estamos em plena campanha e vamos ganhar muitas almas para Jesus este ano, e Deus tem levantado o seu exército, e Deus tem renovado as nossas forças, e vamos sair como testemunhas do Senhor Jesus. Quero convidar aqui as nossas irmãs para cantarem conosco, nosso irmão Natanael. Pode, chega Bruno, convido aqui os irmãos para cantar. De leste a oeste vê se torna um potiguar, as boas novas vamos todos proclamar, vamos mostrar quem pode ao povo libertar. Jesus morreu, ressuscitou e quer salvar. É o ano da colheita, a colheita chegou. A igreja em todo o estado proclamando o Salvador. E muitas almas crerão e voltarão. É o ano da colheita, chuva de salvação. É o ano da colheita, a colheita chegou. A igreja em todo o estado proclamando o Salvador. E muitas almas crerão e voltarão. É o ano da colheita, chuva de salvação. Pelas cidades dos distritos ivalados, assentamentos, sítios, campos povoados, crianças, jovens e adultos desta feita. Ai, Aderne, é o ano da colheita, é o ano da colheita, a colheita chegou. A igreja em todo o estado proclamando o Salvador. E muitas almas crerão e voltarão. É o ano da colheita, chuva de salvação. É o ano da colheita, a colheita chegou. A igreja em todo o estado proclamando o Salvador. E muitas almas crerão e voltarão. É o ano da colheita, chuva de salvação. Aleluia, glória a Deus. Nossa missão mais importante é pregar. Assembleianos, vamos evangelizar. O Espírito Santo é quem convence para mudar. E Jesus salva para a igreja triunfar. É o ano da colheita, a colheita chegou. A igreja em todo o estado proclamando o Salvador. E muitas almas crerão e voltarão. É o ano da colheita, chuva de salvação. É o ano da colheita, a colheita chegou. A igreja em todo o estado proclamando o Salvador. E muitas almas crerão e voltarão. É o ano da colheita, chuva de salvação. É o ano da colheita, chuva de salvação.
É o ano da colheita, chuva de salvação. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, quero convidar nosso irmão Abimael, obreiro do Senhor, para fazer esta oração final. O pastor Diógenes depois estará impetrando a bênção, mas eu queria informar os irmãos que na terça-feira próxima haverá, eu não sei se existe um banner aí, mas na terça-feira haverá um culto de integração do DEFAD, é isso mesmo? Os irmãos confirmam? Terça-feira na congregação de Mirassol, não é? Muito bem. Culto de integração do DEFAD na congregação de Mirassol, né? Os irmãos já estão sabendo, é a próxima terça-feira, tá certo? Muito bem. Domingo de manhã a escola dominical e à noite o culto com a participação dos jovens. Dos jovens, né? Muito bem, com a participação dos jovens. Nosso irmão Abimael. Sim, lembrando do matutino, né? De segunda a sexta, aqui, 5 da manhã. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Oremos, agradecidos ao Senhor por mais esse culto de instrução. Graças a Deus por todos. Pai, no nome do Teu Filho, nós te agradecemos, Senhor. Te bendizemos por mais essa oportunidade de estarmos na Tua igreja, ouvindo da Tua palavra. Senhor, que essa palavra encontre guarita em cada coração que aqui a ouviu. Que nós possamos aplicá-la, Senhor, nunca nos esquecendo daquilo que o Senhor nos confiou, apesar do nosso não merecimento. Nós te bendizemos, Senhor, por tanta graça em nossa vida, por Tua misericórdia, pelos Teus talentos, que possamos usá-los para a Tua glória, Senhor, cumprindo a vocação que o Senhor nos deu, cumprindo o chamado, o Teu chamado para a vida de cada um aqui. Abençoa, Senhor, cada irmão, que possamos retornar às nossas casas em paz, em segurança, tendo logo mais uma noite um sono restaurador, reparador. Continua conosco, Espírito Santo, e por tudo nós te bendizemos. Amém. Saúde a alma da igreja, com a paz do Senhor. Essa da bênção, irmão, deixa eu contar algo. Há alguns anos eu tive um sonho subindo uma escada. Já tinha passado a metade dos degraus da escada, quando de repente me lembrei, disse: como é que eu vou me apresentar diante de Jesus sem levar nada nas minhas mãos? Quando eu chegando aqui, estava cantando exatamente o hino que me fez lembrar isso. Como posso, tendo as mãos vazias, estar perante meu Deus? Curva sua cabeça, feche seus olhos, receba a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje e sempre. Amém.